durante todos esses domingos de janeiro, os irmãos têm estudado João capítulo 15, tratando da videira, tratando da treliça. E com certeza os irmãos já receberam ensinos muito preciosos. Eu quero perguntar uma coisa. Quem aqui sabe de cor João 15? Levanta a mão. Desafio. Trate de memorizar. Nós tivemos uma escola bíblica de férias. Eu tinha entre 7 e 8 anos. E o desafio da semana foi memorizar João 15. Eu achei que seria impossível, mas foi possível. E se uma criança pode memorizar e depois fica na nossa mente, no nosso coração, faça isso. Agora, mais fácil, os irmãos que estiveram aqui nos domingos anteriores, quem guardou uma lição preciosa para a sua vida? Levanta a mão. Quem guardou alguma lição preciosa para a sua vida? Alguns. A irmã pode só citar o que destacou para a irmã? O que me destacou foi que, primeiro, nós temos que estar ligados na videira, nós temos que crescer juntos, né? Todos juntos, independente de qualquer coisa ou situação. Isso foi o que foi falado anteriormente com o pastor Maurício. Ótimo, né? Ótimo. Quem mais que quer destacar? Lá, a irmã. O que me destacou imensamente foi saber que nós temos um dom muito importante nas nossas vidas, se a gente procurar manter com que os irmãos se mantenham em união, trazer união à igreja. Ótimo. Mais um, último. Ih, tem 2. Isso. O que destacou para mim foi sempre a responsabilidade nossa do ID de Jesus. Né, de pregar o Evangelho a todas as pessoas, para que todos conheçam realmente a verdade do amor verdadeiro de Jesus Cristo para conosco. Ótimo, que bom. Vamos, a irmã que levantou a mão ali. A importância de não enterrarmos os nossos talentos, de fazermos ele multiplicar, frutificar, dar frutos, né? Porque o que muito der, muito será cobrado, né? E aquele que enterrar o seu talento também não faz parte, né? Da seara de Deus. Então essa união, esse amor, cada um com o seu dom, com o seu talento, fazendo o melhor de si. Ótimo, né? Que bom. Então, quantos ensinos diferentes. E a bênção que nós temos de ter uma palavra de Deus que é viva. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente ouve, há ensinos novos. Você pode pensar, 3 domingos, já esse é o 4, ouvindo desse assunto baseado no mesmo texto. Mas peça ao Espírito Santo que o seu coração esteja tão aberto que você compreenda o que Ele quer falar hoje, porque há lições novas para você hoje. Nós moramos muitos anos em Curitiba e gostávamos de, nessa época do ano, janeiro, início de fevereiro, irmos em Colombo, uma cidade próxima de Curitiba, de colonização italiana. E nós íamos lá e conhecemos um casal, o seu Antônio e Dona Maria Helena, que eram donos, cuidavam de uma parreira, de uma videira bem grande. E nós íamos, e eles sabiam que nós éramos crentes, e eles disseram também logo que eles eram muito católicos. Mas eles ficavam alegres que a gente levava o acordeon, tocava, cantava, e eles já pediam, mas vocês vão orar também, porque a gente sente tanta paz quando vocês oram. E era um casal muito simples, de origem italiana.
E eles trouxeram um conhecimento que veio lá dos seus antepassados. Um pai passando para o filho e indo adiante. E eles fizeram o mesmo. Eles transmitiram para os seus filhos e já estavam transmitindo para os netos. E a gente chegava lá e ia andando embaixo. E olhava e dizia, aquele cacho ali que eu quero. Eles escolhiam e a gente degustava. Aí pegava outro, cacho maior, menor, uvas de vários tipos, de várias cores, de sabores, de doçuras diferentes. Que delícia! Daí a gente só pagava o que levava. E nós levávamos para fazer suco, para fazer geleia e para chupar ainda mais nos primeiros dias. Que coisa gostosa! Aquele casal, mesmo sem muita instrução formal, o que eles viram e aprenderam dos seus pais, eles foram cultivando, continuando. Outra coisa importante, eles trabalhavam o ano inteiro, cuidando lá das parreiras, das videiras, e esperando só uma coisa. O que eles esperavam? O quê? Fruto, uma colheita. Era isso. Eles trabalhavam e esperavam. E a videira é a planta mais cultivada do mundo. Tem mais de 60 mil espécies. A gente conhece tão poucas, não é? Ela é originária da Ásia. E uma coisa interessante, ela pode durar até 1000 anos. É uma planta que quando está e é cuidada de forma adequada, ela vive muito tempo. E na Bíblia, a videira é usada como uma metáfora, como uma figura do povo de Deus. Então, esse símbolo que é usado muitas vezes na Bíblia, usa essa expressão, Israel, a videira de Deus. E Deus, como agricultor, sempre cuidou da forma perfeita da sua videira. Mas, infelizmente, Deus cuidando, dando tudo, fazendo tudo pelo seu povo. Quantas vezes, esperando frutos, Israel não deu fruto. Ou deu frutos tão pequenos, tão não perfeitos, imperfeitos, que não foi a expectativa do agricultor. Em casa, nós temos um pé de limão, limoeiro. E tem a época que fica cheinho de flores. Depois começam a vir os limõezinhos. Nossa, que colheita que vai ser. Daí a pouco começam a cair. Os limõezinhos caem, não permanecem lá e deixam de receber, muito obrigada, de receber a seiva para eles crescerem, se desenvolverem e depois a gente colher, cortar e fazer aquele suco delicioso, que é o que todos nós esperamos. Em João 15:1, eu pedi ao irmão Leandro, e ele já está ali, eu gostaria que nós lêssemos a primeira parte, o primeiro versículo. O que diz ali? Vamos lá. Até aí, isso. O pai é o agricultor, é o dono, é o cuidador. E Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Vamos pensar um pouquinho no trabalho do agricultor. O que esse agricultor faz? A videira é um tipo de planta trepadeira. E porque ela é assim, ela parece que uma vontade própria grande. Um ramo vai crescendo para lá, outro cresce para cá, outro cresce para outro lado, e os ramos vão esticando de qualquer jeito. Por isso que a trepadeira precisa ser amarrada.
junto de um lugar mais firme, que pode ser um arame, pode ser uma madeira, uma treliça trabalhada, não é? Para que dê amplitude para aqueles galhos, para que o desenvolvimento deles seja da melhor maneira e ele não caia no chão, onde ele vai ter circunstâncias adversas para ele. Então, toda planta que é trepadeira, ela precisa de um apoio ou de uma treliça. E diferente então das outras plantas que tem um tronco, um caule até grosso, a videira não consegue subir de forma ereta. Ela vai fazendo isso, vai crescendo meio desordenada e ela precisa, então, de uma estrutura, de um apoio, especialmente para 3 coisas. Ela precisa ser orientada na direção, então amarra o galho e ele vai crescer naquela direção. Precisa do apoio para suportar o peso. O galho vai crescendo, vai enchendo de folhas e principalmente a uva, os cachos, e eles vão pesando, não é mesmo? Há cachos de uvas de meio quilo, de 1 quilo, há uvas que são muito grandes, precisa ter a sustentação do peso. E o terceiro motivo, que é para favorecer a produção. E há treliças que são bonitas, bem feitas, mas geralmente elas são frágeis, servem quase só para decoração. Mas tem aquelas que são fortes, resistentes, que podem receber o entrelaçamento dos galhos e eles vão crescer. E quando estiver o galho cheio de folha, como nessa época eles estão, e chegam os cachos, mesmo estando lá, em cima, eles estarão protegidos do galho cair, ficar no chão, as uvas ali, aí então os insetos, as intempéries, a poça de água poderão levar as uvas a não chegarem a um bom termo, não é? A apodrecerem, a serem picadas por insetos. Então, a treliça impede o ramo de crescer para o lado que ele quer. Ela direciona. Mas isso ajuda muito, especialmente para ele não ir para o chão, porque ela é um apoio para a direção, é um auxílio para produzir mais. Mas ela não dá vida, treliça não dá vida. A figura da treliça é muito usada para o papel da igreja, como os irmãos até citaram aqui. E com certeza a igreja tem um papel muito importante para ensinar, para direcionar, para nos motivar a produzir frutos. Mas a vida só vem da nossa comunhão pessoal, individual com Jesus. É preciso nos unirmos a Ele, não apenas no momento emocional, ouve uma mensagem, chora, então naquela hora eu me entrego ao Senhor, saio da igreja, eu levanto no meu quarto e vou seguir minha vida. E já me esqueci daquele compromisso com o Senhor. Não é só a vinda dominical ou semanal à igreja ou ocasional. É vida com Jesus cada dia. Então a igreja é uma treliça, nesse sentido figurado, para ensinar, para orientar. Mas o lar, a família, é que precisam ser a treliça maior, mais forte. E nós estamos num tempo onde a gente vê tantas treliças rachando, tombando, se desfazendo. E nós precisamos que o lar, que a família dos que se dizem filhos de Deus, seja forte, seja vigorosa, porque é ali que se vê a forma de viver. A vida eterna
não vem por ser parte da igreja, por ser filho de crente, neto de crente, vizinho de crente, não é? Não. Vem pelo relacionamento, então, pessoal nosso com a videira verdadeira, recebendo a vida que vem dele e permanecendo nele. Quem segue a Jesus é que se torna o novo Israel de Deus. Com licença um pouquinho. Para mim está tendo um pouco de eco, de reverberação. Não sei se para vocês está dando para ouvir bem. Ah, ótimo. Então isso que importa. Beleza. Agora vamos ler o versículo 1 e 2. Ensinos que nós vamos destacar aqui. Vamos ler aí? A videira verdadeira é o agricultor. Ainda, em mim, é preciso estar em Jesus. Ele é a fonte única. O que diz João 14,6? Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É um artigo definido. Eu sou o a. Jesus também diz no Evangelho de João, eu sou a porta, quem entrar por mim vai ser salvo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, não fica na confusão, na ignorância, no meio do tumulto. Não, tem a luz que é Jesus. E Ele é a ressurreição, Ele é a fonte da vida eterna. Quantas vezes nós nos queixamos da instabilidade da internet? Você está precisando terminar seu trabalho da escola e ela vai e volta, vai e volta. Então gera irritação, gera tensão, perda de tempo. A gente quer uma internet estável, que você chega lá, vai usar e vai funcionar, não é? E olha, quantas vezes na nossa vida com Jesus, a gente é assim. Apaga, acende, fica rodando lá no YouTube, não é? Não tem conexão. Até as crianças só ficam incomodadas. Não tem conexão, não é? Mas com Jesus, nós precisamos de uma conexão estável, que permaneça. E nesse versículo aí mesmo, nós lemos que Jesus fala de duas coisas. Ele fala, primeiro em mim, próximo. Falar de dois procedimentos. Quais são? O que está escrito ali? O próximo fala que ele corta e ele poda. O que quer dizer isso? O corte é para tirar o galho que não é útil, que está seco, não dá fruto, não cumpre o seu propósito, só ocupa espaço, só pega seiva para ele mesmo. Não reparte, não desenvolve. Mas a poda, para que é a poda que Jesus fala? Para quê? Dar mais fruto. É o agricultor que vai andando e vai olhando para os galhos. Que bonito, olha, as uvas desse galho estão muito boas. Olha o outro cacho, olha o que está se desenvolvendo. E ele olha bem, já sei, é aqui que eu vou limpar. E ele vai ali para fazer o trabalho dele. A poda é para limpeza, não é para dar mais fruto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A poda dói. Cortar alguma coisa da gente, dói ou não dói? Jesus fala que o agricultor faz isso. Ele poda.
Nós sentimos, nós ficamos tristes quando Deus intervém e muda os nossos planos, que a gente acha que são tão bons, quando Ele é que tem planos melhores e mais altos que os nossos. Mudam as circunstâncias, Deus permite provas, e tantas vezes a gente questiona. Quantas vezes aparece no nosso coração aquele desejo de ser reconhecido pelo trabalho que faz na igreja, de ser elogiado, de ser mais valorizado. Quantas vezes a gente se ressente com os outros, quantas vezes a gente é impaciente, é duro, precisa a poda do agricultor. Mas quando nós estamos no lugar mais seguro, que é o centro da vontade de Deus, nesse lugar mesmo, podem surgir situações inesperadas ou diferentes, mas nós podemos ter a certeza de que nós passamos pela poda junto. É o agricultor, é o dono que faz esse trabalho, e ele faz para darmos mais fruto. Em Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz o seguinte: feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Ele fere e trata do ferido. E também lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 7, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Não somos apenas ramos da videira, nós nos tornamos filhos pela relação com Jesus. E a limpeza é feita pela palavra que nós ouvimos, que nós recebemos, e pela obediência a essa palavra. A Bíblia tem objetivos muito claros com relação à palavra de Deus. E Paulo fala lá em 2 Timóteo 3,16, que toda palavra, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, e ela tem 4 trabalhos bem distintos. Ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. Jesus andou e conviveu com os discípulos por quanto tempo que durou o ministério de Jesus? Quanto tempo? 3 anos. Só 3 anos. Mas eles estavam com Jesus ali o tempo todo. Ele chamou e eles voluntariamente quiseram se tornar seus seguidores. Ele falou: se alguém quiser, não é? É voluntário. E eles decidiram se unir a Jesus, serem ramos ligados à videira. Cada palavra, cada milagre, cada atitude de Jesus era um ensino precioso, era uma lição de limpeza que eles recebiam. Mas naquela noite, a noite tão difícil em que Jesus foi traído, aconteceu um fato muito importante. Pedro quis ficar próximo ao local onde Jesus estava sendo interrogado. E ele temeu o que poderia acontecer lá com Jesus e com ele, não é? E ele não, quando ele foi perguntado se ele conhecia Jesus, se ele esteve com ele, 3 vezes o que Pedro fez? Negou. Não conheço esse homem. Não vi, não sei nem do que vocês estão falando. Ele negou Jesus. Jesus não falou nenhuma palavra. Mas de longe, ele olhou para Pedro. E aquele olhar de Jesus foi até o íntimo do ser de Pedro e o transformou. Sem uma palavra, Pedro se viu por dentro.
E o que ele viu? Um Pedro pobre, um Pedro fraco, um Pedro miserável, fazendo as coisas por si mesmo. Mas aquele olhar de Jesus, que foi lá dentro, o levou a chorar amargamente, a sentir tristeza, vergonha, não é? Ele viu o erro que ele cometeu, ele viu como que ele ia viver sem Jesus. E ele creu no poder de Jesus, amou Jesus, confessou 3 vezes, eu amo o Senhor. Ele foi limpo, foi perdoado e foi restaurado. Agora nós vamos ler o versículo 4 e 5. Vamos lá? Permaneçam em mim. Se não, em mim, eu sou. Pois em mim, coisa alguma. Num trecho muito pequeno aí do Evangelho de João 15, em vários versículos, nós temos esse verbo, essa palavra, permanecer, permanecendo, 11 vezes. Na minha versão dá 11 vezes, depois você pode conferir aí. Jesus fala dessa ligação ininterrupta que nós precisamos ter. Outro dia, eu precisei tirar o computador do escritório e levei para a sala. E comecei a fazer o que eu precisava e tudo foi indo bem. Só que daí a pouco... Para mim era daí a pouco, porque passou tão rápido, ele, apagou. 2 horas e a bateria dele se foi. Eu não liguei na tomada. A gente faz tanto isso. Começa bem, depois não permanece, não continua. A gente acha que é autossuficiente. O computador nem achou, não é que nem isso ele podia fazer. Ele só morreu. Não é? Acabou. E quantas vezes a gente parece que carrega um peso tão grande, porque a gente tenta fazer como se estivesse ligado a Ele. Mas a condição para a gente continuar, para darmos fruto, é estando ligado a Ele. Agora vamos para o versículo de número 7. Essa permanência em Jesus faz algumas coisas. Então, é ela que garante que nós vamos dar fruto. E outra coisa muito boa é que vai haver resposta para as nossas orações. Vamos ler aí o versículo de número 7. Se vocês... Pedireis o que quiserdes, isso será feito. Como assim? Qualquer coisa? É que quando nós estamos unidos à videira, nós nos afinamos tanto com a vontade de Deus, que nós vamos pedir aquilo que vai ser, segundo a vontade dEle, e vai ser feito. É o que Jesus está garantindo. Não só aí, mas em outro versículo também vai ter essa expressão. Agora, o que é que nós devemos querer mais, pedir mais a Deus? Antes, aqui na parte inicial do culto, o irmão pediu oração por pessoas enfermas. Como nós precisamos orar? A saúde é tão importante. Alguém enfermo, não é só ele que sofre, a família sofre. Não é mesmo? Precisamos orar sim,
pelas pessoas que estão enfermas, nós oramos pelos estudos, nós oramos pelo trabalho, pela profissão, pela provisão material, que é tão necessária. A nossa economia é assim, não é? De outros países também. Mas nós oramos tão pouco pela nossa cidade, pela nossa pátria, pelas autoridades constituídas, a gente gostando ou não gostando, concordando ou não, mas orar. E orar pelas todas as instituições que cuidam do nosso bem-estar, as forças de segurança, quem cuida da educação, da economia, de tudo isso. Mas pensem como é mais fácil a gente dizer como a televisão está ruim, hein? É tanto programa imoral, tanta mentira nas redes sociais. É fácil a gente dizer isso. A gente ora tão pouco, pedindo, Senhor, levanta pessoas justas, tementes ao Senhor, e coloque lá, nas mídias, nas artes, na imprensa, nos meios de comunicação, muda aquilo que amedronta, que traz mentira, tanto mal-estar, impureza, imoralidade dentro de casa. Daqui uns dias chega o carnaval. Aí você diz assim, eu não tenho nem vontade de ligar a televisão, porque já sei que tudo que vai estar ali. E não ligue mesmo. Você já sabe. Não ligue. Você não vai encontrar nada bom. Ore a Deus, Senhor, muda aqueles que estão lá, que estão oferecendo algo tão ruim. Não deixa o galho cair no chão para as uvas serem contaminadas. Levanta o galho, segura. O que nós precisamos mais pedir a Deus e buscar e interceder por 2 assuntos, por salvação e por santificação. Isso é a vontade de Deus. O que os nossos filhos, a maioria aqui são adultos, o que os nossos filhos nos ouvem orar? Como é que são as nossas orações? Elas demonstram confiança que o Senhor vai nos ouvir? Lembram de Pedro? Foi preso na perseguição que Herodes fez, colocado na cadeia. E os irmãos se reuniram para orar lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Mas na noite, véspera do julgamento de Pedro, com certeza ele seria condenado e morto, pelo único motivo de pregar o Evangelho de Jesus, aconteceu uma coisa extraordinária, não foi? Deus mandou o anjo dele, acordou Pedro, levanta Pedro, põe a capa e vem comigo. E Pedro obedeceu. O anjo foi com ele até uma certa parte e depois foi embora e Pedro seguiu o seu caminho. E ele foi para a casa de Maria, onde as pessoas estavam orando por ele. Bateu. Daí veio Rod. Quando ela viu que era Pedro, ela ficou tão alegre que ela nem abriu a porta. Ela correu para contar para os irmãos, é Pedro que está aí. E os irmãos em oração, pedindo a Deus por ele, disseram para ela, que isso? Na versão, na linguagem de hoje, diz assim, você ficou maluca? O que é isso? Eles estavam orando. Deus age. E eles estão achando que ela está maluca? Quantas vezes a gente é assim? Eu não promovo a salvação dos meus filhos, dos meus netos, dos meus familiares. A salvação é pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, é por meio da fé, é um presente, é um dom de Deus. Mas eu oro todos os dias, eu clamo ao Senhor pela salvação e pela santificação de cada um deles. Eu não quero ser, eu não posso ser um motivo de tropeço, de impedimento para as pessoas mais importantes da minha vida, que são a minha família. Eu não posso
ser tropeço para eles. Por isso, tantas vezes, eu preciso de poda. Eu preciso de limpeza do Senhor. A vida vem de Jesus. E eu me disponho só a ser uma cooperadora. Eu sou galho, sou ramo, mas também preciso ser treliça, apoio. Não é ser um instrumento de Jesus através do meu exemplo, das minhas palavras, para eu estimular outros à vida com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus precisa ser feito em amor. É muito difícil quando é por obrigação. Marcar uma vigília de oração na igreja. Mas eu vou ter que ir, fica mal, não é se eu não for. Passar a noite toda orando, isso é obrigação. Mas quando você diz que privilégio, eu poder ir e estar clamando a um Deus que vai ouvir as orações. Meus filhos vão ver meu amor pelo Senhor, como eu creio que a oração age, que Deus responde. E você dá o exemplo, você faz por amor. Quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu dizendo o quê? Quem se lembra? Este é o meu filho amado. Deus amou Jesus, aprovou Jesus, reconheceu, ele é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Jesus recebeu o amor do Pai e Jesus transmitiu esse amor do Pai para os seus discípulos e para todos nós. Tanto que ele orou por nós lá em João 17. Pai, eu não oro só por esses que estão aqui, que estão crendo em mim. Eu oro por aqueles que vão crer e nós estamos incluídos, não é mesmo? Jesus deu sua vida por amor e Ele espera que a gente responda com amor, permanecendo unido a Ele. E no fato de estar unido, então é que entra a nossa obediência às suas ordens, aos seus mandamentos. Nós não damos conta de cumprir todos os mandamentos. Ninguém pôde, mas Jesus cumpriu tudo. E Ele nos deu mandamentos que nós podemos cumprir com a ajuda dEle, se nós estivermos unidos a Ele. E se não conhecermos esses mandamentos dEle, essas ordens dEle, nós vamos errar e muito. A pandemia impediu, não é, o contato nosso com nossa família. Nossa filha, nós temos 4 filhos. E eu estou muito grata a Deus que sustentou a saúde do meu esposo, o pastor Marcílio, e ele pôde estar aqui. Nós temos 4 filhos. E desses 4, uma só é filha, os outros filhos. E ela tem um filhinho. E na pandemia a gente ficava com tanta saudade, queria ter contato com ele, com o nosso neto, com o Guilherme. Ele estava com 7 anos e meio. E nós começamos semanalmente a fazer um estudo bíblico, eu e o Gui. Fazíamos isso pelo Google Meet, para que ele pudesse aprender mais do amor de Jesus e das ordens que Ele dá para o bem da nossa vida. Quando tinha 2 meses, ele me telefonou e disse: vovó, eu quero pedir uma coisa. Eu disse: o que foi? Ele disse: vovó, meia hora é muito pouco. Eu quero o nosso estudo de 1 hora, porque eu quero aprender muito de Jesus. Olha que pedido lindo, não é? E continuamos. Já são quase 3 anos. Eu conto uma história bíblica e ele ilustra, ele faz uma apresentação no Jamboard. Então ele destaca as coisas importantes, vai lá no Google Imagens, escolhe uma figura adequada, copia e cola ali. E com isso eu já mandei imprimir 2 livros,
com esse nosso tempo. Agora já vamos para o terceiro. E o vovô sempre está junto e ele fala: vovô, o senhor é o nosso orador, então pode orar agora no final. Outras vezes ele também ora. Que alegria, que momento especial esse de estar com ele. E eu fiquei tão grata a Deus. Agora em novembro ele completou 10 anos. E eu perguntei: como foi seu aniversário, as comemorações, o que você achou melhor? Ele disse: vovó, o melhor para mim foi um momento especial. Eu disse: qual foi esse momento? Ele disse: vovó, eu ajoelhado com Jesus, falando com Ele no meu aniversário. Isso enche o coração da gente de gratidão ao Senhor. Até uma criança pode aprender. Vamos agora para o versículo 11. 11. Vamos ler? Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse ensino de Jesus não é uma pressão, não é uma ameaça, não. Ele fala da necessidade de estarmos ligados a Ele com um objetivo muito especial. É para nós termos a alegria de Jesus. Não é uma alegria momentânea, mas uma alegria completa. Uma alegria que até em dias de sofrimento, de dificuldade, a gente pode cantar: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu posso ter alegria até no sofrimento. A permanência, agora vamos voltar no versículo 8. A permanência em Jesus traz alegria para nós. E ela traz também glória para o Pai. Vamos ler. Meu Pai... Isso, a exaltação, o reconhecimento não são para nós. Quando é feita a colheita, a glória, toda a glória é para o Pai. Os frutos resultantes disso vão comprovar que nós somos discípulos de Jesus. Nós somos ramos. Temos de ser treliça para os nossos queridos, mas somos ramos para dar fruto. E cada um faz a sua escolha. Em Josué, no capítulo 24, 15, nós vemos que aquele homem, um líder que Deus levantou, sucedendo Moisés, o povo estava do lado do Jordão, iria atravessar para entrar na terra prometida. Deus havia feito tantas maravilhas. E Deus falou com Josué: seja corajoso, seja forte, vocês vão entrar na terra. E Josué, obedecendo às ordens de Deus, o povo entrou. Quando Josué caminha mais na sua vida, já para o final, ele vê aquele povo que viu, recebeu tantos milagres, estava na terra que mana leite e mel. Ele viu quantos deles estavam vivendo do mesmo jeito dos povos que viviam ali, das nações vizinhas, adorando ídolos, com imoralidade, com arrogância, sem buscar a Deus da forma devida, rebeldia no coração, famílias desestruturadas. E Josué toma uma posição. Ele fala com aquele povo: o que é que vocês querem? Qual é a escolha que vocês vão fazer? É viver igual esse povo que está aí, não demonstrando ser a videira de Deus? Vocês escolham a quem vocês querem adorar e servir. Vocês querem mudar de atitude? Eles teriam que tomar uma decisão.
São esses deuses, esse estilo de vida que vocês querem. Uma hora vem, adora a Deus, faz o sacrifício de umas ovelhinhas e depois volta e vive do mesmo jeito. Então Josué diz, a decisão é de cada um. Porém, que mais? Eu e a minha família ou a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha escolha. E cada um faz. Todo dia nós estamos fazendo. Nós aceitamos o desafio de permanecer em Jesus ou nós rejeitamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo esse empenho para haver constância, não é? Permanência em Jesus. Então visa nós termos alegria. Nós trazermos honra para Jesus, nós darmos muito fruto. Geralmente os pais se empenham muito quando notam oscilação nos filhos. Não está querendo ir à igreja, está com preguiça, está com cansaço. E alguns pais dizem assim, você tem que ir. E tem que ir, de qualquer jeito. Outros dizem, tá bom, e nem se incomodam. Quer ficar, fica. Eu vou, mas você fica. Mas há outros que aquilo dói no coração. E eles se dobram diante de Deus. De todo o coração. Se humilham diante do Senhor. E eles clamam pelos filhos, pela salvação. Eles clamam que o amor por Jesus reacenda. Eles clamam por santificação, por uma vida que honre ao Senhor. Eles falam com Deus. E procuram falar com os filhos, com amor, com compreensão. E mostram pelas palavras e pela vida, pela maneira que vivem, quanto vale ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Há pais que abençoam os seus filhos, mas há pais que dizem palavras que fazem tanto mal, que amaldiçoam. E nós precisamos lembrar palavras abençoadoras para os nossos filhos, para que eles fiquem firmes, redirecionados nos seus pensamentos, para que eles tenham uma identidade forte de filho de Deus. E eu quero mencionar para vocês algumas verdades abençoadoras que nós temos na palavra de Deus. Eu vou citar o texto, vocês têm a referência no caso de alguém querer anotar. Como é importante você dizer para um filho ou para uma filha, você é uma herança bendita de Deus para mim. E isso está lá no Salmo 127:3. Os filhos são um presente de Deus. Eles são uma verdadeira bênção. São um presente ou uma herança. Nós podemos dizer, meu filho, minha filha, você vai ser abençoada, vai ser bem-sucedido, porque eu temo o Senhor, eu ando nos caminhos dele, eu tenho prazer em obedecê-lo. E no Salmo 112, versículo 2 e 3 diz, os filhos desse homem ou dessa mulher que teme ao Senhor serão poderosos na terra, os seus descendentes serão abençoados e será bem-sucedido. Quantas vezes eu acordei no meio da noite com a mãozinha da minha mãe na minha cabeça. Nós éramos 9 filhos, fomos 10. Um morreu, então estávamos em 9. Ela se levantava e cada noite ela ia orar por um filho. Só aquele contato da mãozinha dela, orando, intercedendo. Hoje falta tanto isso, não falta? Meu filho, você vai viver em segurança. Tantas coisas estão instáveis. Você vai viver em segurança. Porque no Salmo 102:28 diz, os nossos filhos viverão em segurança. E os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Outra coisa tão boa, meu filho, você é lindo.
Você é lindo, você é precioso como uma planta viçosa. Você é lindo, é como uma coluna que enfeita a frente de um palácio. Está no Salmo 144, 12. Que na mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Há uma ação que precisa prevalecer. Mas antes disso, eu quero contar um fato sobre a minha mãe. Ela estava com 91 anos quando Deus levou o papai. Foram 67 anos de um casamento cheio da graça de Deus. E quando a mamãe faleceu, agora vão completar 6 anos já. Ela viveu 11 anos após a morte do meu pai. E logo nos primeiros dias, então eu telefonava para ela, ela morando em Goiânia, e ligava: mamãe, como a senhora está? E ela dizia: eu estou triste, eu estou sentindo a falta do seu pai, mas cada dia eu vou rompendo em fé. E foi assim, rompendo em fé, até que aos 102 anos, o Senhor a levou para si. Esse tipo de lembrança redireciona, encoraja a gente para estarmos no lugar certo e para darmos fruto e para termos as nossas orações respondidas. Então agora mais um pedacinho só, já estou... Daqui a pouco a gente termina. O pastor Rubens disse que podia ser de 1 hora a 1h30. Então, na ordem do pastor, a gente ainda pode ir um pouquinho. Qual é uma forma de ação que nós precisamos ter? É uma ação perseverante. Lá em Lamentações 2,19, diz assim: levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dEle e peça pela vida dos seus filhos. Olha a ordem de Deus aqui através de Jeremias. Levante-se várias vezes e clame a Deus. E é Jeremias também que no capítulo 31, 17 vai dizer assim: há esperança para o seu futuro, porque os seus filhos voltarão. Eu ando segurando essa promessa. Todos os nossos filhos estarão dentro da vontade de Deus. Há esperança pela confiança nele. Então há esperança quando eu permaneço nessa confiança. E também em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer que Ele, o Messias, Jesus Cristo, fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se volte para os pais. Tem uma versão que fala: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como nós estamos precisando disso hoje. Filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos. A vida vai correndo, vai levando e não buscam. Senhor, converte, volta o meu coração na direção do meu filho. Me reaproxima, me ajuda a ser bênção na vida do meu filho, na vida do meu irmão que não é crente, da minha mãe, do meu pai, seja de quem for. E aqui ainda diz, no final desse versículo, o Senhor fará isso. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição.
Nós fomos os instrumentos de Deus para trazer à vida física os nossos filhos. Mas o sopro de vida veio de Deus. E por nós sermos pecadores, nós só transmitimos vida física. Quem dá a vida e vida eterna é só Jesus, que é a videira verdadeira. Dele que sai vida, vida eterna, vida com abundância. Nós somos os ramos e somos também treliça. Nós não podemos ser como um arame gasto pela ferrugem, que mal apoia, ele rompe. Nem podemos ser como a madeira apodrecida, mas firmados em Jesus, podados, limpos pelo viticultor, nós podemos dar muito fruto. E há uma pequena parte que eu quero destacar no versículo de número 6. Eu pulei esse slide, Leandro, desculpa, viu? É o número 11. Toda escolha tem consequências. E eu gostaria que nós lêssemos o versículo 6. Vamos lá? Se alguém não permanecer em mim, será ramo. O que isso? O meu ia até aqui, desculpa. Podem completar aí. Tais ramos e queimados. Seca, é apanhado, é lançado no fogo. O que está falando aí? Que haverá juízo. Então esses galhos secos, improdutivos, vão ser lançados no fogo. Jesus fala, não só em João 15, Mateus 24, ranger de dentes, separação, fogo eterno. Tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro. Mas agora, terminando no versículo 9 e 10, Jesus vai falar na medida do amor que nós precisamos ter. Vamos ler o versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, os amei. Se vocês meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus nos ama com o amor que Ele recebeu do Pai. Nós demonstramos amor a Jesus obedecendo os mandamentos e permanecendo no seu amor. Ele requer isso de nós. E Ele fala com toda a autoridade, porque Ele é exemplo. Ele obedeceu o Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. E Ele nos deixa um mandamento no versículo 12 e no versículo 17. O meu mandamento é este, qual é? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. E repete o mesmo lá no versículo 17. Amem-se uns aos outros como? Na mesma medida. Agora, gente, nós somos pessoas. Jesus é o Filho de Deus. Mas nós, estando unidos a Ele, nós vamos ter essa medida do amor vindo dEle. Então vai acontecer o que Jó falou no capítulo 5, 24. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Ou na Bíblia, na linguagem de hoje, na sua casa você viverá em paz. Quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. O que eu quero dizer com esse versículo? Se você é um ramo que permanece na videira, que obedece os mandamentos, que ama Jesus, que vive sua vida como treliça, principalmente com os seus, com a sua família. Quando você contar
você não vai deixar, não vai haver nenhuma falta. Como Moisés falou diante do faraó, não vai ficar nenhuma unha do povo de Deus no Egito. Então que você caminhe, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero dar fruto. E eu não falei nenhuma vez sobre o fruto, mas eu sei que ele é claro para os irmãos. Está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. O que ele produz na nossa vida? Quais esses cachos bonitos que você vai querer degustar, outros vão querer. Então lá Paulo vai enumerando quais são eles. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, não é? Quanta coisa, mas é só unido à videira. O fruto é o resultado. O ramo não fica lá fazendo força para dar fruto. Naturalmente ele dá, é o resultado. E é isso que eu desejo para a vida de cada irmão, de cada irmã, para a vida dessa igreja que é treliça, dos irmãos que são treliça, mas também são ramos. Que haja fruto, muito fruto, para a glória de Jesus. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque orando a Ti, eu pedi que a Tua palavra falasse ao meu coração, falasse ao coração dos meus irmãos. Ela foi entregue. Espírito Santo, faça cada um lembrar da Tua palavra, aplica no coração. Senhor, que aqui se levantem famílias como treliças fortes para direcionarem galhos, para suportarem o peso, para contribuírem para que haja muito fruto, para que a honra e a glória sejam do Pai, do agricultor, para que nós tenhamos alegria, e alegria completa que o Teu Filho deseja nos conceder. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Faça isso pela Tua misericórdia e graça. E abençoa a Tua igreja, aqui em Americana, o pastor Rubem e Mamoabe, os pastores que estão atuando aqui. Que haja muita vida nova, salvação e santificação, através de um povo que ora, que clama, que busca a Tua face. Em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Sejam abençoados com a graça, com a paz de Jesus. Amém. Que alegria, minha irmã. A gente ainda vai espremer um pouquinho do fruto, que a gente sabe que tem coisa. Irmã, escolhe a sua cadeira, fica à vontade. Eu acredito que nós somos muito abençoados aqui nessa manhã com a palavra da irmã. E esse é o momento que nós fazemos algumas perguntas. Então, que precioso ouvir esses ensinamentos, né, que Deus tocou o coração da irmã. Quando a irmã citou sobre a estabilidade da internet, isso me vem à mente, né, a irmã colocou como referência o quanto nós somos instáveis também muitas vezes na nossa vida. A primeira pergunta que eu queria fazer, aproveitando o pessoal que está ouvindo de casa também, escrevam suas perguntas, sabendo que eu sou instável, sabendo que você tem passado por instabilidade, um conselho da irmã para que eu aprenda a ser mais estável na presença de Deus, o que a irmã poderia sugerir? Nós estabelecemos alvos, desafios para a gente. Quando a gente quer alcançar um objetivo. Então, seja no estudo, você vai dedicar mais tempo ao estudo. Se é no trabalho, você vai chegar no horário, você vai procurar ser bem produtivo. Espiritualmente, nós precisamos ter disciplina. Nós não vamos orar, ler a Bíblia. Eu estou com uma vontade grande, agora eu vou ler a Bíblia. Agora eu não vou orar, não estou com vontade de orar, nem adianta. Adianta sim. Se dobre diante do Senhor e fala: Senhor, a minha carne,
O meu ser humano pecaminoso não tem vontade de orar, mas eu preciso do Senhor. Eu estou aqui, nessa maneira. Vem, enche o meu coração de amor, de alegria, de prazer na presença do Senhor. Isso é ter disciplina. Senhor, eu estou com muito sono, mas eu preciso ler a Tua palavra, não por obrigação, mas para ela falar comigo. Eu me disciplino, eu sujeito a minha vontade, porque quase sempre essa instabilidade é a nossa falta de vontade. Não estou sentindo, usando os sentimentos também. Seja disciplinado, vá e ore, vá e busque a palavra. Eu queria que a irmã deixasse os conselhos finais aí então, né? Acredito que a palestra da irmã foi muito completa, somos muito agradecidos aí. E o conselho final para que nós possamos... Hoje mesmo, saindo daqui, você se lembre das lições que Deus permitiu que você ouvisse e recebesse durante esse mês de janeiro. Anote, eu penso melhor escrevendo. Minha memória visual também é melhor do que a auditiva. Então escreva: Senhor, eu ouvi. Eu não quero ser só ouvinte, eu quero ser praticante da palavra. Então eu estabeleço isso como um desafio para mim. E é com a ajuda do Senhor que eu vou permanecer. É com a ajuda do Senhor que eu vou dar fruto. Todo agricultor trabalha o ano todo esperando a época da colheita. O agricultor está trabalhando na nossa vida o tempo todo. Quando que vai chegar a colheita? Então, pense nisso. Qual é a sua escolha? Permanecer do mesmo jeito, instável, ora tem conexão, ora não tem, ou permanecer nele e frutificar com frutos que permaneçam, não iguais aqueles limõezinhos que caem, não é? E não vão adiante. Permaneça e dê muito fruto para a glória de Deus.